O que parecia ser um simples protesto em frente ao Congresso acabou se tornando uma das discussões mais intensas da política brasileira. Tudo começou com um jovem em um ato de indignação chamando o ex-presidente Jair Bolsonaro de ditador. Em um momento que parecia ser apenas mais uma manifestação de rua, Bolsonaro se viu diante de um ataque direto, e sua resposta não poderia ser mais surpreendente. O ex-presidente, sempre polêmico e provocador, respondeu com 5 frases que mudaram sua vida e que, sem dúvida, abalaram as estruturas da política nacional. O jovem, armado com críticas ao governo anterior, não esperava que a reação de Bolsonaro fosse tão impactante. E o que se seguiu não foi apenas uma troca de palavras, mas um confronto ideológico que viria a marcar um ponto de inflexão no debate sobre as políticas de governança no Brasil. A situação logo escalou para um cenário tenso, onde ambos os lados começaram a dar sua versão dos fatos. E, como sempre, a reação da mídia e da plateia seria fundamental para definir o rumo das discussões políticas nos próximos dias. Neste debate ao vivo, o ex-presidente Bolsonaro mostrou mais uma vez sua habilidade em reverter situações adversas, enquanto seu oponente, o jovem manifestante, tentava afirmar sua visão sobre os eventos que marcaram o governo Bolsonaro. Mas o verdadeiro embate ainda estava por vir. Quem sairia vitorioso nessa batalha ideológica? O tom foi dado, as provocações começaram. E agora você acompanha os detalhes desse confronto épico entre duas visões antagônicas, um jovem ousado e um ex-presidente com o peso da experiência política. Prepare-se para um debate que promete agitar a política brasileira como nunca antes. O palco estava armado e a tensão era palpável. O jovem manifestante, com os nervos à flor da pele, soltou suas palavras como uma lâmina afiada, acusando Jair Bolsonaro de ser um ditador. Ele estava convencido de que seu protesto carregado de indignação era um reflexo legítimo da opinião de muitos brasileiros que se opunham ao governo do ex-presidente. O jovem, em sua juventude e energia, acreditava que estava lutando por uma causa maior, a de desafiar um líder que ele considerava uma ameaça à democracia. Mas ele não sabia o que estava prestes a enfrentar. Bolsonaro, sem perder a compostura, olhou nos olhos do manifestante e disse com um tom sereno, mas carregado de autoridade: a verdadeira democracia está na liberdade de falar, mas também em assumir as consequências do que se diz. E eu, como líder do Brasil, nunca me envergonhei de lutar pelo que acredito. As palavras do ex-presidente ecoaram no ar. Não era apenas uma resposta, mas uma afirmação de princípios que Bolsonaro sempre defendia com fervor. Para ele, a acusação de ditador era um ataque rasteiro, um golpe baixo que não deveria ser aceito sem contestação. A plateia estava atenta, observando cada movimento, cada palavra. O jovem tentou continuar afirmando que o governo Bolsonaro havia atacado liberdades fundamentais, como a liberdade de expressão e os direitos civis. Ele dizia que a repressão política, os atos de censura e a postura autoritária eram claros indícios de que o Brasil havia se afastado da democracia. Bolsonaro, sem meias palavras, citou sobre o livro que está viralizando a internet. Tem um livro que todo mundo está comentando. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula e até sobre as grandes mídias. O jovem, com um sorriso maldoso, estava ansioso para saber como ele sairia dessa. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. O jovem falou: saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso. Bolsonaro, por sua vez, terminou. Totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas? Não é mesmo. Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país.
E é por isso que o povo está acordando. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. Mas a resposta de Bolsonaro foi firme e direta. Você pode chamar de repressão. Mas o que fizemos foi proteger o Brasil de um avanço ideológico que ameaçava a nossa cultura, nossa moral e nossos valores. A liberdade não é a ausência de limites, é saber onde traçar a linha entre o que é certo e o que é errado. A plateia reagiu com um misto de aplausos e vaias. O tom estava dado, a disputa começava a ganhar forma e a tensão só aumentava. O jovem não parecia disposto a recuar, e o ex-presidente mostrava que tinha controle da situação, pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Mas esse embate, como todos os grandes debates, tinha uma virada iminente. O jovem não sabia que o pior ainda estava por vir, e Bolsonaro estava prestes a dar uma resposta que iria deixar seu adversário sem palavras. O clima de confronto aumentava, e a audiência aguardava ansiosamente o que aconteceria a seguir. A batalha entre os dois estava apenas começando, mas quem afinal seria capaz de dominar o debate, quem realmente tinha a razão? A resposta viria logo e ela mudaria o rumo desse confronto. O debate estava cada vez mais acirrado. O jovem, determinado a manter sua linha de ataque, disparou mais uma provocação. Você fala de proteger o Brasil, mas o que vemos são mentiras, corrupção e ataques aos direitos dos cidadãos. Onde estava sua moralidade quando o país afundava na desconfiança e no caos? O que você fez pelo povo, além de dividir ainda mais a nossa nação? Bolsonaro, com um olhar firme e sem hesitar, respondeu: o caos que você menciona não surgiu do nada. Ele foi criado por uma sociedade que esqueceu os princípios que sustentam a ordem e a liberdade. E quanto à corrupção, pode ter certeza de que durante o meu governo houve uma luta sem trégua para reduzir a impunidade e devolver ao Brasil o respeito que ele merece. O jovem, agora visivelmente mais agitado, contra-argumentou, tentando fazer parecer que o ex-presidente havia falhado no combate à corrupção. O Brasil precisa de transparência. Precisamos de líderes que realmente se importem com a população e não com interesses próprios. A sua retórica nunca foi de proteção ao povo, mas de preservação dos próprios privilégios. A plateia estava dividida e o nervosismo de ambos os lados só aumentava. O jovem, acreditando estar em vantagem, parecia perder a compostura. Ele tentava reforçar seu argumento, mas a cada palavra proferida, o ex-presidente mostrava mais controle da situação. Bolsonaro, com a calma de quem já havia enfrentado inúmeras batalhas políticas, sorriu e disse: a verdadeira luta pela justiça e pela democracia não é fácil. Não foi fácil para mim e não seria para nenhum outro líder. Mas o que você não entende é que para realmente proteger um país é preciso ter coragem para fazer o que é certo e não o que é popular. Eu fiz o que precisava ser feito, e a verdade sempre vem à tona. O público começou a perceber que a postura do ex-presidente estava começando a ganhar força. O jovem, que inicialmente parecia confiante, começava a vacilar. A plateia, atenta a cada palavra, sentia a virada de jogo no ar. A tensão no ambiente atingiu seu ápice. O jovem, forçado a reagir a uma resposta tão contundente, procurava suas palavras, mas não conseguia. O que ele não sabia era que a verdadeira virada estava prestes a acontecer. Bolsonaro estava prestes a lançar um argumento tão poderoso, tão certeiro, que deixaria seu oponente sem saída, sem resposta. Era agora ou nunca para o jovem. Ele poderia tentar mais uma provocação ou se render à inteligência e experiência de um ex-presidente que parecia não ter medo de confrontar o que fosse necessário para manter sua versão da verdade. A plateia já estava ansiosa, aguardando o desfecho desse confronto de titãs. E, como sempre, o momento decisivo estava prestes a chegar. A plateia estava completamente em suspense.
O jovem, visivelmente exausto das provocações e dos ataques, sabia que precisaria de algo grandioso para virar a maré. Mas Bolsonaro, com sua característica confiança e destreza, sabia que o momento de desarmar seu adversário havia chegado. Com um sorriso calmo, o ex-presidente se inclinou para a frente e, com um tom sereno, mas com um peso de experiência, disse: "Você está atacando a mim, mas não está vendo o que realmente está em jogo. O que aconteceu no meu governo não foi só política, foi uma defesa constante contra forças que queriam destruir a essência do Brasil. As críticas que você faz, meu jovem, são vazias, porque ignoram a história de superação deste país." O jovem, agora mais abalado, tentou continuar com o ataque, mas as palavras de Bolsonaro cortaram-lhe o fio da argumentação. "A nossa luta, o meu governo foi sobre dar aos brasileiros uma chance real de prosperar, não sobre promessas vazias de mudança. O que você chama de autoritarismo, eu chamo de necessidade de um líder que toma decisões difíceis para manter a ordem e a dignidade do nosso povo." O impacto foi imediato. A plateia, que antes estava dividida, agora parecia inclinar-se para o lado do ex-presidente. O jovem que tinha iniciado o debate com tanta paixão parecia mais confuso, sem saber como continuar a batalha de ideias. Foi nesse momento que Bolsonaro fez o movimento que selou o destino do debate. "Você diz que o Brasil precisa de mudanças, mas você nunca falou sobre como vai manter a democracia quando o país se afundar em caos. Eu dei ao Brasil a estabilidade necessária para que as liberdades que você tanto defende pudessem continuar a existir. A história dirá se eu estava certo ou errado, mas, por enquanto, os fatos falam por si." O silêncio tomou conta do ambiente. A plateia ficou estática, absorvendo cada palavra. O jovem, que estava prestes a sair vencedor com suas provocações, agora se via completamente desarmado. O ex-presidente, com a sua capacidade única de virar a mesa, havia dado um golpe certeiro. Enquanto o jovem tentava procurar uma resposta, o auditório parecia reconhecer o peso das palavras de Bolsonaro. A reação do público foi instantânea. Aplausos, murmúrios e uma energia que demonstrava quem estava dominando a discussão. O ex-presidente, mais uma vez, mostrava, porque era uma figura tão polarizadora, ele não se intimidava diante das adversidades e sempre tinha uma resposta pronta, firme e inquestionável. E assim, o debate se aproximava de seu clímax. A plateia, agora completamente envolvida, aguardava a última troca de palavras, o golpe final. O jovem não sabia o que fazer. Ele estava em desespero, tentando montar seus pensamentos, mas a pressão e a força de Bolsonaro eram inegáveis. O que restava era esperar a última cartada do ex-presidente. Agora o embate estava no auge e a vitória parecia cada vez mais clara para o lado de Bolsonaro. Mas como tudo isso seria visto pela mídia? Como o público reagiria ao confronto histórico que estava se desenrolando diante deles? A tensão estava no ar e todos se preparavam para o fim desse debate, que já era um marco na história política brasileira. O ambiente estava eletrificado, como se cada palavra ditada fosse uma flecha lançada direto no coração da discussão. O jovem, visivelmente frustrado, parecia estar em uma situação impossível. Seu discurso, que antes era carregado de acusações e indignação, agora soava vazio e sem foco, comparado à firmeza com que Bolsonaro se posicionava. A plateia estava dividida, mas a balança estava se inclinando para o ex-presidente. O momento decisivo estava diante deles, e Bolsonaro, com a astúcia de quem já havia enfrentado inúmeros desafios, estava prestes a dar o golpe final. E ele não hesitou. Com a mesma calma que o caracterizava, ele se levantou, olhando diretamente nos olhos do jovem protestante, e disse: "A verdadeira luta pela liberdade é mais do que um grito de guerra em um protesto. Ela exige coragem para enfrentar as dificuldades, para fazer escolhas difíceis que garantem a paz e a prosperidade de um povo. O que você não entende, meu jovem, é que a liberdade não vem sem responsabilidade. E durante o meu governo, tomei as decisões necessárias para garantir que as futuras gerações tivessem a chance de ser verdadeiramente livres, sem a ameaça constante do caos e da insegurança." O impacto foi imediato.
Não apenas a plateia, mas até mesmo a produção parecia sentir a gravidade do momento. O jovem que estava tentando articular um último ataque ficou em silêncio. Ele não sabia como reagir a essa fala tão carregada de autoridade e experiência. Bolsonaro, percebendo que o confronto havia chegado a seu ponto de inflexão, finalizou. Os desafios que enfrentei não foram fáceis, mas nunca fugi das responsabilidades. O que você chama de autoritarismo, eu chamo de responsabilidade. Eu sempre estive disposto a pagar o preço das minhas escolhas e faria tudo de novo. Era o golpe final. O jovem não teve mais palavras. O auditório então explodiu em uma mistura de aplausos e gritos. A reação da plateia foi intensa, com alguns se levantando, outros aplaudindo de pé. O ex-presidente Bolsonaro, com um semblante sereno, observava a reação, sabendo que havia desarmado seu oponente de maneira absoluta. O momento decisivo havia chegado, e a batalha ideológica estava decidida. O jovem manifestante, apesar de sua energia e determinação, não teve forças para continuar a disputa. O ex-presidente, com sua experiência e argumentos, havia saído vitorioso. Mas o que aconteceria agora? Como o público reagiria nas redes sociais, o confronto entre os dois iria certamente gerar discussões acaloradas nos próximos dias e o debate estava longe de terminar. A repercussão estava prestes a explodir. A mídia, as redes sociais, tudo estava em chamas. A batalha de ideias não acabaria aqui. A internet viraria um campo de batalha para aqueles que defendiam as diferentes versões da história. Mas por agora a vitória de Bolsonaro era incontestável, e a plateia sabia disso. O embate havia chegado ao seu ápice, mas a repercussão ainda estava por vir. Agora o público aguardava as reações que viriam após o fim do debate. Quem realmente sairia vitorioso nesse jogo de narrativas? O ex-presidente parecia ter garantido a vitória naquele palco, mas a guerra das ideias estava longe de terminar. A virada estava completa, e o mundo inteiro estava prestes a assistir ao desfecho dessa batalha. A repercussão do debate não demorou a acontecer. Nos minutos seguintes ao encerramento, as redes sociais se incendiaram. Hashtags como Bolsonaro, vencedor e ditador, ou líder começaram a bombar em questão de segundos. A internet, como sempre, foi o palco onde as batalhas ideológicas se intensificaram, e o embate entre o ex-presidente e o jovem manifestante não seria diferente. A mídia, em sua maioria, tentou distorcer os acontecimentos, tentando criar narrativas que favorecessem seu lado. Mas o que se via no ambiente digital era uma reação massiva de apoio ao ex-presidente. Comentários, postagens e análises surgiam de todos os lados, com pessoas defendendo as palavras de Bolsonaro e outros tentando justificar a postura do jovem manifestante. A polarização aumentava a cada minuto. Os jornalistas tentavam descreditar a figura de Bolsonaro, chamando-o de líder autoritário, mas a força de suas palavras durante o debate não podia ser ignorada. A verdade sempre prevalece. Essa frase viralizou nas redes sociais, se tornando um símbolo da vitória de Bolsonaro no debate. E o que parecia ser uma simples troca de palavras, agora se tornava um marco político, um momento que todos iriam lembrar por muito tempo. No entanto, como sempre, havia aqueles que defendiam o jovem manifestante. Alguns, inclusive, tentavam transformar a situação em uma alegoria sobre a luta pela liberdade de expressão e os direitos civis. Mas para a maioria do público, o ex-presidente havia vencido. A audiência online era unânime. Bolsonaro, com suas frases certeiras, havia deixado claro que a verdadeira luta pela democracia exigia muito mais do que palavras vazias. Exigia coragem para enfrentar os desafios e as dificuldades que surgem ao longo do caminho. O debate, no entanto, não acabou ali. Nos dias que se seguiram, o episódio foi debatido em todos os cantos. Vídeos do confronto foram compartilhados milhares de vezes, e o impacto no cenário político foi imediato. A polarização que se seguiu apenas reforçou a narrativa de que o Brasil estava dividido em duas forças poderosas, e cada vez mais parecia que a política se tornava um campo de batalha sem fim. A resposta de Bolsonaro, sem dúvida, foi uma das mais impactantes de sua carreira, e o jovem manifestante, sua figura, foi rapidamente esquecida, enquanto as palavras do ex-presidente reverberaram por toda a nação. O que começou como um simples protesto
acabou se tornando um marco histórico na luta pela liberdade de expressão e pela política no Brasil. E aí, pessoal? O que acharam desse debate épico? Nicolas Ferreira realmente mostrou a força de seus argumentos, e a plateia, sem dúvida, fez sua escolha. Não restam dúvidas de que a fé cristã permanece firme e forte, mesmo diante dos maiores desafios. O confronto entre razão e fé nunca foi tão intenso. Agora queremos saber o que você pensa. Comente abaixo. Você acha que a fé é realmente a chave para entendermos o mundo? Ou a ciência e a razão devem prevalecer? Queremos saber sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos continuar essa conversa, porque o debate nunca acaba. Nos vemos no próximo vídeo.